Olá! Novamente, sim. Estamos aqui um pouquinho atrasados, confesso. Muito boa noite a vocês. Mas eu tive que dar uma paradinha para recarregar as energias para este, que é o nosso queridíssimo Clube do Livro. Nas Voragens do Pecado, que a gente vai conversar. A gente tem sempre o nosso parceiro, que é o Vinícius, que é do Sou Jovem Espírita Amapá. Tô esperando ele entrar aqui. E a gente vai conversar hoje, porque assim, não sei se vocês lembram, mas na live passada a gente resolveu então mudar um pouco o cronograma, né, do Clube do Livro. Então, o que a gente fez? A gente separou o capítulo, e eu coloquei a capítulo 4 e 5. A gente separou o capítulo 3 só para aquele dia, porque era um capítulo muito extenso. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Jade Alessandra, tenho 22 anos, sou uma das administradoras aqui do Cantinho Espírita. E vou convidar então agora o nosso parça. Mas enquanto isso, venham aqui, se apresentem, digam quem vocês são, enquanto eu coloco aqui o nosso parça. Olha, a Camila já é uma participante aqui, assídua do Clube do Livro, tá? Tá aqui. Oi, Camila. Oi, Vini. Se apresente pra gente, seja bem-vindo. Oi, gente, vocês me escutam bem? Tudo certo, Jade? Certo? Não sei se eu tô porque Beleza. também de vez em quando tá dando uma falha, mas a gente vai. Tranquilo. Gente, boa noite para mais um Clube do Livro. Nós não, assim, estamos sempre aos sábados, mas por atividades externas, estamos fazendo na segunda-feira, né, Jade? Sempre mantendo o nosso compromisso com vocês, a nossa responsabilidade de estar aqui falando sobre esse livro maravilhoso. E como a gente colocou, nós mudamos um pouco, né? Capítulo 3 nós falamos no sábado, se eu não me engano, foi, Jade? Ou na segunda-feira. Tem numa E segunda também. segunda-feira. Foi numa segunda também, né? E aí hoje, mais uma segunda, vamos falar do capítulo 4 e 5 da terceira parte do livro também. Bom, eu sou o Vinícius Brito, faço parte da página Sou Jovem Espírita Amapá. Eu vi a Jade, tu falou a tua idade, né, Jade? Então, eu vou falar a minha idade também, né? Tenho 23 anos, faço parte aqui do movimento espírita no estado do Amapá. Então, devidamente apresentado, vamos começar, né, Jade? Esse livro. Dá oi aqui, a Clarice deu boa noite. Boa noite, Clarice. Então vamos lá, gente. Venham também participar, falem quem vocês são. A gente está aqui para conversar. Para quem não conhece como é o Clube do Livro, a gente faz meio que um dever de casa. Olha, no próximo encontro é tal, tal, tal. E aí a gente tem também o nosso grupo do Telegram, qualquer coisa vocês acessam o link na bio. E a gente vai conversar. Vai conversando e tudo mais. Não é aquela coisa assim, vou doutrinar, é um momento palestra aqui da gente. Não, é um momento conversa sobre a experiência que foi ler o livro e tudo mais, e as reflexões que a gente trouxe. A gente tá nos capítulos 4 e 5 da terceira parte. Mas assim, gente, não se preocupem. Vem aqui, aproveitem a história, qualquer coisa vocês vão e se atualizem depois das lives. Todas as lives ficam gravadas, tanto no YouTube quanto aqui no IGTV, no nosso IGTV. Então, tá super acessível para vocês. Sejam muito bem-vindos. Se é a primeira vez de vocês, fiquem aqui conosco. Vai, Vini, vamos lá. Eu começo, tu começa, a gente tá assim, do Fique à capítulo vontade. 4 a retomada. A gente retomar um pouco o capítulo 3, né? Se a gente conseguir toda aquela extensão daquele capítulo, que parecia que não acabava nunca, mas que foi um capítulo muito importante, né? Pro desenrolar, assim, do, do livro. Oi, boa noite, Valkyria. Porque assim, é aquele momento, aquele capítulo foi o momento em que a Ruth ela consegue fazer a sua vingança, mas ela foge e a gente vai ver então que o Luiz
ficou preso, ele desencarnou e a gente vê um pouco da vida dele no mundo espiritual. Ele se encontra com a Otília, ele descobre que ela realmente, porque ele ainda não acreditava muito que a Ruth não era a verdadeira Otília. Então ele descobre realmente, ele fica um pouco arrasado, ele descobre que ele simplesmente sumiu, né, para a sociedade. Então as pessoas, ou ele fugiu, ou aconteceu alguma outra coisa. E o Monsenhor de B procurou ele até o final da vida dele, mas o tanto desesperançado, né? Ele acaba desencarnando. Então, o Luiz, ele tá meio que atormentado. Ele encontra a Ruth chorando, enquanto a dona Blandina vai, faz uma prece e tudo mais. E aí a Otília ri e fala, é isso e tal. Então, a gente vai vendo, assim, muitas coisas, assim, que aconteceram, assim, muitas reflexões mesmo sobre o processo os processos de criações mentais que a gente tem capacidade, enquanto espírito, de formar. Independente, né, da nossa questão, da nossa evolução moral, mas seja a galera do menos evoluída quanto os espíritos crísticos, eles têm esse poder de mudar algumas coisas, né? Só que, lógico, os espíritos mais evoluídos vão ter um domínio muito maior, que a gente, assim, até agora a gente ainda nem imagina, né? Oi, Edmilson, tudo bem? E a Camila, tadinho do Monsenhor de B. Pois é, tadinho. A gente vai ver um pouquinho mais sobre o Monsenhor de B, assim, nos capítulos que vem, né? A gente vem conversar hoje. Mas eu acho que foi bem, bem interessante, assim. E foram coisas muito marcantes esses capítulos. Boa noite, Babi do Ser Espírita. E então, vamos lá, né, Vini, para o capítulo 4. O capítulo ele vai se iniciar com o ponto de vista da Catarina de Médici, em que ela vai pensar nos recentes ocorridos, que ela aprisionou Luiz de Nabor, e vai procurar, então, a Ruth, né? E aí, ela percebe que a menina, ela manda carta, manda não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ela percebe que a menina simplesmente não tá em lugar nenhum. 24 horas depois, onde está Ruth? Cadê Ruth? Ruth... E ela percebe, então, Ruth fugiu, Ruth me enganou. E ela não fica nada feliz. Embora ela percebesse que fosse a coisa mais lógica a se fazer, porque, assim, a Ruth sabe que ela roubou a identidade de outra pessoa, ela programou toda uma vingança, então não seria nada fácil para que ela, agora que aprisionou, sumiu o Luiz, porque ela ficaria lá. Então ela sabia que ia pesar aquilo pro lado dela. Então, tipo, por mais que fosse a coisa mais racional do mundo, a Catarina não gostou. Porque a Catarina gosta muito do que as pessoas correspondam às vontades e às ordens dela. Então aquilo dali já foi uma coisa assim que ela já ficou furiosa. E aí ela então promete a si mesma que irá se vingar de Ruth caso ela pise novamente na França. E aí eu dei uma marcada aqui numa parte que é um pensamento da Catarina, que ela fala assim: decididamente a criatura é diabólica, monologava a rainha enraivecida. Ela vê fantasmas. Fala-lhes. Somente o ser protegido pelo inferno ludibriar-me-ia assim. Deixemos-la ir. Então aqui eu acho bem interessante que ela fala assim, decididamente essa criatura é diabólica porque ela fala com fantasmas. Então eu acho que é interessante porque a visão um pouco da mediunidade, né? Quanto que, por exemplo, e esse que é um período medieval e tal, medieval para moderno, medieval ainda. Eu tô pensando se é medieval ou é moderno, mas eu acho que é medieval ainda. Nesse período, principalmente, o contato com os espíritos é considerado de maneira ligada à questão dos infernos, à questão do diabo e tudo mais. Tem uma questão meio que de preconceito com a comunicação, com a questão mediúnica.
Então, eu achei bem interessante dela se falar, é protegido pelo inferno. Não necessariamente aquela pessoa com quem você conversa, aquele espírito com quem você conversa é um espírito maligno. Você pode conversar com qualquer coisa, com qualquer espírito, e você não vai ser uma pessoa maligna que vai ser meio que abraçada. A mediunidade é uma coisa, novamente, natural. Só que, para aquela época, e para muitas crenças, acredita-se nessa coisa, sabe? Olha, a Camila, nossa historiadora, falou já é moderna. Obrigada, Camila. Então, assim, naquela época se considerava muito essa concepção, né? Se tinha muito essa concepção, esse preconceito. A gente lembra um pouco das bruxas, Santa Inquisição. A Santa Inquisição que durou ainda na época moderna, né? Ela ainda se perpetuou bastante, principalmente na Espanha e em Portugal. Mas tinham em outros locais. A gente vai lembrar de alguns outros romances que vão. Renúncia se passa depois. Se passa na Espanha, mas se passa um pouco depois de Nas Varas do Pecado. A gente vai ver a questão também dessa questão da Santa Inquisição. Então, assim, e a gente vai também... Eu me lembrei um pouco também do Endemoniado do Gadareno, que a gente vai vendo também que só que ali já era diferente e um pouco mais similar com o processo da Ruth. Porque o endemoniado de Gadareno, ele sofria de uma obsessão de diversos, que ele perguntava, quem vós sois? E aí ele fala, vós sois legião. Então ele falava assim, eu sou uma legião, eu sou muitos. Porque muitos faziam um processo obsessivo. Era quase que como uma comunidade, uma associação de espíritos para obsediar aquele homem. Uma coisa maravilhosa, né? Então, aqui eu me lembro também um pouco disso, assim. A Ruth, ela fala, mas ela fala principalmente com a tia. Então, ela meio que sofre um processo obsessivo muito grande. Não é e assim, não é que ela é protegida pelo inferno, que ela tá passando por um processo bem intenso de obsessão. Que é quando um espírito fica à mercê de outro. Nesse caso, é de um desencarnado está meio que quase que dominando as vontades do encarnado. Está causando alguns incômodos, não. Como é que se fala? Meu Deus, Vini. Está causando problemas. Esqueci o nome, mas ela está atrapalhando a vida daquela pessoa. Transtorno. Está causando transtornos. E a gente vê muito disso, por exemplo, com a Otília, com a Ruth, que a gente vai ver o quanto a Otília ainda continua causando bastante transtorno na garota. E aí, então, nessa parte, eu lembrei um pouco disso, assim, sobre essas questões do preconceito com relação à mediunidade, com as pessoas que tinham e têm até agora, né? Elas, muitos ainda fazem essa associação com uma coisa maligna, com uma coisa demoníaca e tudo mais, mas na concepção espírita, a gente sabe que demônio é uma outra coisa. A gente vai ver qual é a origem da palavra demons, lá no grego, que quer dizer espírito meio que imperfeito e tudo mais. E, então, assim, o demônio, aquelas encarnações do mal, na verdade são representações do que seriam os espíritos imperfeitos, espíritos sofredores e aqueles espíritos que ainda estão reincidentes no mal. E que o mal é a ausência do bem. Então, eles ainda vão se aperfeiçoar. Eles ainda vão se tornar espíritos benfeitores. Só que eles ainda precisam aprender e se preencher com a questão do amor, da caridade, se preencher cada vez mais com Deus. Então, é mais ou menos isso, assim, que a doutrina espírita traz, a visão da doutrina espírita. Então, vamos lá. E Jade, Diga. vale a gente lembrar também que quando ela estava assim em comunicação, vamos dizer assim, com a Otília, a Ruth, mas ela também tinha sugestões do seu irmão. Não sei se vocês lembram, gente,
mas ela sempre, assim, se recebia essas sugestões, eu não lembro, mas eu acho que ela não chegava a se comunicar com, com o Carlos Felipe, mas ela, assim, sempre ela Não, recebia essas sugestões. Então, essa questão da intuição, essas sugestões, como tu falou, Jade, para gente espírita, essa mediunidade ela é algo natural. Tanto é que Kardec, né, ele vem didaticamente falando para gente que todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos, uns ostensivamente e outros não. Então, assim, e até mesmo Catarina de Médici, ela também, assim, foi colocada no livro por Charles, que ela também, assim, tinha essas perturbações. E aí ele descrevia o porquê dessas perturbações. Então, assim, gente, é, trazendo o linguajar do livro, que era há muito tempo atrás, na sua ignorância, em que hoje a gente vai desmistificando essas falas. E como a Jade muito bem colocou aí sobre a questão do demônio, dessa ligação como ela diz aqui, com essa criatura diabólica, enfim. É mais uma força de expressão mesmo, né, Jade? sim. E aí, então, a gente vai ver um pouquinho mais de Catarina. Aqui a gente vê bastante coisa da Catarina nesse começo. E aí ela prendeu o Luiz, e sabendo que a Ruth é uma fugitiva, ela encaminha então uma carta para o Monsenhor Gilbert e diz que os dois haviam fugido e que ela não sabia do paradeiro dele, não. Oi, boa noite, Ricardo. E aí não sabia do paradeiro deles. O Monsenhor fica então desesperado e vai então ao encontro dela. Mas antes ele para lá no antigo castelo do Luiz de Naborne para ter mais informações, porque ele conhece Catarina, ele sabe que Catarina ela é dissimulada, ele sabe que tem alguma coisa por trás, ela tá por trás de alguma coisa. Então, assim, ele procura, mas ele não tem sinal nenhum. Os criados não sabem informação de nada do Luiz e ele fica já meio que desesperado. E aí, quando vai, aí a Catarina fala, eles fugiram, não sei o quê. Ele sabe que, na verdade, ele sente que a intuição dele diz que o Luiz caíra numa cilada montada pela Catarina com a Ruth. Só que aí ele não pode demonstrar a opinião dele, né, pra ela, porque Catarina é muito poderosa. Ele fica calado, mas ele vai então e começa a fazer uma série de buscas atrás dos dois, em vários estabelecimentos religiosos, pensando assim, será que ele, com muita vergonha, com muito sofrimento, se escondeu nesses locais, ou com muita dor e tal, emocional, se escondeu nesses locais, mas ninguém tinha ideia. E aí os amigos do Conde começaram, então, a ajudar o Monsenhor a procurar em vários países, Espanha, Holanda, só que nada, absolutamente nada. Eles cogitam a questão de que o jovem casal possa ter tirado a própria vida para se refugiar, porque eles estavam naquela questão daquele sentimento, aquela paixão. E acontecia às vezes com relação aos jovens, mas que mesmo assim teria algum sinal, teria algum vestígio disso. E não tem, simplesmente não tem sinal nenhum. E, e aí, até mesmo o rei e o Duque de Guise entram nessa busca intensa para achar o Luiz de Naborne, porque eles eram amigos e um nobre e tudo mais, então para achar, né, o Naborne. Só que eles não procuram, não encontram o casal. E aí, assim, meio que o livro diz assim, que absolutamente todas as pessoas, o rei, o duque, o monsenhor, o soldado que estava procurando, todo mundo sabia que a Catarina tinha aprisionado ou mandado assassinar o casal, porque eles sabiam do rumor que o Luiz de Naborne era um bastardo do antigo rei, o Henrique II, que era o falecido marido da Catarina. Então, que era um perigo que de alguma maneira iria acontecer aquele evento, né? Ela iria tentar se livrar do Luiz. Então, eles sabiam disso. Eles tinham ideia.
E aí, numa conferência com integrantes do clero, que aí eles estavam pedindo para uma nova procura, né? Pelo Luís, o rei já estava, tipo, cansado e falou basicamente assim, gente, desista. Isso daí tem dedo da minha mãe, tem dedo da rainha Catarina, sabe? É, só ela vai saber o que foi que aconteceu. Só, só vocês sabem que só ela vai saber disso. E eu não tenho, se vocês quiserem saber, perguntem para ela mesmo, porque não tem como a gente descobrir. Não tem, a gente já fez, a gente já procurou diversas e diversas vezes em todas as prisões possíveis, em todos os monastérios, não tem resquício. Então, se vocês quiserem realmente saber, perguntem para a rainha, porque eu não Corajoso que tenho pergunta. coragem. É o corajoso que pergunte, porque eu não tenho essa coragem. Se vocês quiserem, vá lá. E aí o Monsenhor tava nessa conferência e ele escuta aquilo. E foi meio que aquela coisa assim de, sabe, você sente o que realmente aconteceu. Você tem aquela coisa, mas você não quer ainda acreditar. Mas quando o rei fala, o Carlos IX fala aquilo daí, tudo se torna muito mais real para ele. Porque ele ainda estava apegado à última esperança. Mas quando foi que quando o próprio rei ele se abriu para aquilo, porque assim, é aquela coisa, todo mundo. Sabe aquela coisa assim, quando a gente acontece algum caos. E aí isso aqui aí ninguém quer falar sobre aquilo, mas todo mundo tem consciência de que é aquela coisa. Era mais ou menos isso. Todo mundo sabe que a Catarina tinha o dedo dela nessa história, mas ninguém falava, porque era muito perigoso. E se o rei se abriu para falar aquilo dali para várias pessoas, porque era uma conferência do clero, com o clero, então foi porque, assim, não tinha mais. Não tinha mais solução, não tinha mais chance, e que aquilo realmente era verdadeiro, sabe? E aí o Monsenhor, então, ele fica abatido com essa afirmação, que aí então ele percebe que é isso. E ele que já era envelhecido e tinha passado por todo esse tempo procurando, né, o seu protegido, ele 2 meses depois desencarna, desesperançado. Coisas tristes a se ver. E aí, enquanto isso, os espiões da rainha descobrem pistas de onde está quem? Nossa amada Ruth. E aí, o livro então pula para a parte da Ruth. Ruth está hospedada lá nas terras germânicas, lá com seu sendo protegida pelo Frederico. E ele e assim, Frederico já virou um crush, eu e Vinito estamos apaixonados por Frederico, né? Sou time Frederico total, já digo logo. Que homem, a gente vai falar um pouco mais sobre o Frederico mais pra frente, mas ela tá lá sendo protegida por ele. Só que ela está há 3 dias dormindo em num sono e preocupa a dona Blandina, porque ela simplesmente ela não acorda, como se ela tivesse quase que em coma, né? E esse sono profundo dela, ele só vai se interromper com umas demonstrações de visões terríveis. Tipo, ela começa a dar uma alucinada, né? Na verdade, ela tá tendo visões. E aí ela fala, enquanto dorme, pra Otília ir embora. Pra Otília ir embora e tudo mais, da questão da vingança, etc, etc, etc. Peraí, eu acho que não tem mais aqui. Não. E aí manda pra ela ir embora, pra deixar de perturbar ela e tudo mais. E ela também tem sonhos com o Naborn. E ela fica pedindo o tempo todo desculpas pra ele pelo que fez e tudo mais, mas isso tudo ela nesse sono, né?
E aí e aí a gente vai vendo que a Blandina tá muito preocupada. De vez em quando o Frederico vai dar uma passada pra dar uma olhada nela e ele fica assim, coitada dela, ela passou por tudo isso, ela não se perdoou pelos acontecimentos que ela fez. Mas assim que ela acordar, assim que ela melhorar, a gente vai se casar. Eu vou ajudá-la da melhor forma que eu puder. E a gente vai então descobrir um pouco mais sobre o Frederico, quem é Frederico. E ele é um cara muito humilde, muito amável. Ele foi discípulo do Carlos Felipe II. Ele tem ternura, ele promete ajudá-la. Ele realmente ama a Ruth, mas não é aquele amor aprisionador, é aquele amor que tá tentando ajudá-la nesse momento. Ele não concorda com as ações que ela cometeu na França, mas ele tenta fazê-la com que ela se perdoe, ele tenta compreendê-la, ele a ajuda, sabe? Ele tá lá propenso a ajudá-la. E ele é fiel a Deus, à moral cristã, ele é protestante, normalmente ele foi discípulo do Carlos Felipe II, então ele tem muito dessa coisa, assim, do amor acima de tudo, sabe? Do perdão. E aí, no sexto dia depois da fuga, Ruth acorda e ela recebe uma carta de um emissário misterioso. A carta é de nada mais, nada menos. Quem é o emissário misterioso? Catarina. É Catarina. Lógico que é Catarina. E ela simplesmente diz assim: não gostei que você fez isso. Eu estou enraivecida que você enganou eu, Catarina de Médici. E eu lhe desprezo, mas eu vou escolher desprezá-la, ignorar a sua existência. Não volte aqui para a França e saiba que o Luiz sumiu e que é tudo culpa sua. Meio que colocando assim, né? Jogando. Eu não tenho nada a ver com isso. É culpa sua. O Luiz sumiu por sua causa. Então, para meio que pesar também na consciência da Ruth. A Ruth lê, ela interrompe e volta a comer, entrega pro Frederico a carta e volta a comer e tudo mais. 3 dias depois dela ter acordado, ter se alimentado, a Ruth se casa com o sorridente, todo sorridente Frederico. Ele tá todo, oh, que fofinho. E eu acho que é isso. O capítulo 4 é basicamente isso. E não, eu ia comentar coisa, mas eu lembrei, não, isso aí é capítulo 5, gente, que loucura. Mas é basicamente isso, é mais pra gente saber como é que estão, né, os outros personagens, o que foi que aconteceu, porque a gente viu muito do Luiz, mas a gente queria saber um pouquinho mais realmente da Ruth. E a Ruth realmente se casou, então, ela virou uma princesa. A princesa dos cabelos loiros, como o Luiz chamava, né, ela virou uma princesa e se casou realmente com o Federico. É isso mesmo, Jade. E no final da carta que ela tinha deixado, né, mandado para a Ruth, a Catarina ainda coloca no final assim: olha, a minha consciência está tranquila, porque eu fiz o que uma rainha da corte teria que fazer, porque, entre aspas, ele era um inimigo da corte. Então a consciência dela estava super tranquila. Imagina, gente, ela não nem queria fazer isso. Ela foi obrigada a fazer isso, né, a Catarina. Mas, brincadeiras à parte, começamos o capítulo 5 assim, fundamentando, ou vendo que realmente como que era o Frederico de G, em que ele realmente não tinha, vamos dizer assim, ele não tinha outras, ele não visava qualquer coisa se não fosse ajudar realmente Ruth e Carolina. E aí ele, dentro do capítulo 5 e aí eu já vou adiantando para vocês, Charles explica em que Frederico ele sempre foi uma pessoa em que acompanhava o Carlos Felipe. E eles eram, assim,
Isso lá quando eles eram adolescentes, quando o Frederico era adolescente. Então foi quando ele viu Ruth Carolina e ele acompanhou, né, o seu crescimento, a sua trajetória. E ele já era prometido da Ruth. Foi algo que a gente já falou alguns capítulos atrás. Então, assim, ele era realmente um seguidor do Evangelho de Jesus. Assim como eram os huguenotes, em que lá, naquele dia de São Bartolomeu, foram mortos, né, pelo Luís de Narbonne. Então, ele realmente tinha com ele o que a Jade colocou ainda há pouco, essa doçura, sorridente, essa questão de ser leve e sempre levando o Evangelho de Jesus com muita responsabilidade, com muita sabedoria. E aí, ele coloca logo no início do capítulo 5 aqui, o Charles, ele diz o seguinte: Frederico era o esposo afável e paciente, portador de bondades só comparáveis à sua própria honradez, que rodeava a infeliz esposa de todas as atenções e solitudes possíveis de um coração de boa vontade, procurando levá-la a esquecer do passado precipitoso. E aí ele vai narrando Charles que diante de uma conversa em frente à lareira, em que ele tentava repassar ali para Ruth um pouquinho da palavra de Jesus dentro da Bíblia, ele e a Ruth sempre assim, gente, vamos colocar logo assim de forma defensiva, em que ela tinha feito assim o maior erro da vida dela, em que ela Ela não se abraçou perdoava. a culpa, né? E não queria soltar. Só que em vez, porque assim, eu pensei, tava pensando muito nisso, assim. E como que a gente, às vezes, a gente não se perdoa, né? E é uma coisa muito essencial. Assim, Deus ensinou a gente a perdoar o outro, mas a gente esquece que a gente também tem que se perdoar. É lógico que a gente vai cometer equívoco. Aí tanto que ele fala assim, porque. E eu acho muito legal. Gente, que homem, que homem. Porque ele vai respondendo para ela citando versículos. E vai pegando sobre sempre o perdão, sobre ser os aflitos e tudo mais. E assim, o quanto que a gente tem essa dificuldade um pouco de se perdoar, né? Ela pega e abraça aquilo de uma forma que ela não quer soltar. E, assim, é aquela coisa. A gente deveria fazer? Não. Mas se a gente fez, e agora? Agora a gente vai ficar remoendo, vai ficar presa somente nesse erro? Ou a gente vai prosseguir e ver como reparar este dano que a gente causou? Porque não adianta nada eu ficar somente com esse remorso, essa culpa, e aí? E aí? O que você está fazendo de diferente? O que você vai transformar? O que você está transformando? Em nada? Como é que vai mudar? Deus, assim, e eu acho que é muito bom dessa perspectiva, na nossa perspectiva espírita, porque a gente vê então cada vez mais a presença do perdão, né? Porque, assim, em uma vida, se a gente comete um erro desse, se fosse uma vida só, realmente, a gente, como é que eu vou reparar que eu assassinei uma pessoa? Como é que eu vou reparar todos esses danos? Tem como? Tem. Tem. Assim, pra tentar ajudar, né? Pra tentar, tipo, melhorar, realmente se mudar na vida. Tem. Mas as pessoas teriam muito mais dificuldade. Então, nas outras vidas, não, pera, eu vou começar a trabalhar agora também. Porque eu sempre gosto de falar, gente, não é porque a gente tem outras vidas que a gente vai deixar tudo pra outra vida, não pro agora. Eu vou começar a trabalhar agora para que depois eu consiga ter um melhor aproveitamento do que eu já trabalhei agora e vou ir em contínuas e contínuas vidas tentando ver o que foi que eu fiz. Reparar. Mas Deus está dando as oportunidades, sabe? E eu acho que é bom a gente pegar e abrir os olhos para isso. E a Camila fala, ela quis se martirizar.
E quantos de nós a gente não faz isso, né? A gente se coloca nesse ponto. E aí a gente tem que começar também a aprender e errei, tá? E aí? E perguntar, e aí agora? Eu vou Exato. paralisar ou eu vou continuar? Diz. E é interessante também que logo no início, quando, quando o Luiz ele percebe o erro dele, e quando ele percebe a trama toda da Ruth, ele começa a se martirizar também. De que por que ele fez isso, de que ele não precisaria ter feito, mas só que ao mesmo tempo ele começa a ter meio que uma posição diferente, de que ele quer perdoar, ele merecia aquela trama, aquela vingança, né? Mas só que ele queria amar incondicionalmente Ruth. Então é interessante assim os exemplos em que estão aqui dentro desse livro para gente, para que a gente possa perceber como que nós podemos levar, né, Jade, a nossa vida, a nossa culpa. A Jade colocou de forma tão brilhante, a gente abraça a culpa, a gente se martiriza, a gente simplesmente quer sofrer. E ali, vamos dizer assim, numa zona de conforto e falar, eu aceito toda a culpa, eu aceito tudo que me derem, enfim, e não busca realmente mudar, que esse é o nosso propósito. E aí, Jade, eu separei aqui uns trechozinhos em que realmente ele vem respondendo, Frederico Diet, ele vem respondendo de forma bíblica para ela, né? Uma maneira assim muito, muito tranquila, em que para a gente que está nos escutando e para a gente que está falando também serve muito de aprendizado. E nessa conversa que eles começam a ter, ela diz o seguinte a Ruth: em verdade, meu querido Fred, sei que não sou merecedora da generosidade com que me acatas. Não posso, de miserável pecadora que ultrajou as recomendações do Decálogo no dia em que, diante da Bíblia exposta, jurou desgraçar um ser humano para a satisfação de um insensato sentimento de ódio e vingança. Se vocês não estão lembrados, a Ruth ela fez um juramento antes que a Otília ela desencarnasse. Ela fez com que ela colocasse a mão em cima da Bíblia e fizesse esse juramento de ela iria se vingar sim de Luiz de Naborn. Então é nesse trecho que ela se referencia. E então, de uma forma, coloca aqui Charles, sereno e paciente, o Frederico ele coloca assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Ou seja, ele veio aqui reencarnar, que é para se transformar, que é para se refazer enquanto ali as suas aflições, que era o quê? Para não se encontrar mais perdido. Ele coloca assim, em... e ela continua, a Ruth, atraçoei o evangelho do Senhor, meu Fred, como atraçoei um desgraçado filho de Deus, confiante sobre minhas mãos, aquele mesmo renegando ao evangelho, quando hipocritamente me permitia atos de ritual religioso que não era meu, a fim de melhorar e enganar o meu próximo. Como vocês sabem, ela era protestante, e aí ela, para que pudesse engrenar, né, a sua vingança, ela se casa com o Luiz de Naborni. Então, assim, ela não estava nem percebendo se ela acreditava, se era uma crença dela, ela apenas estava fixamente ligada ao, à vingança. E ela não media ali esforços para que aquilo fosse executado. E aí, então, de novo, o Frederico, né, o nosso querido crush, né, Jade? Ele coloca o esposo, um sussurro melodioso, cântico. Ele diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vinde a mim, vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, todas essas respostas de, de Frederico
servem não só para Ruth, mas para a gente. De que Jesus ele veio para dar uma segunda chance para aqueles irmãos, para a gente que está perdido. E aí depois ele fala que ele, assim, para que a gente siga ele. Se a gente vai lá no livro dos Espíritos, lá os Espíritos superiores colocam que ele é o quê? Ele é o nosso guia e o nosso modelo. E aí, então, de uma certa forma, vamos colocar assim, Frederico diz isso aqui, que ele fala que ele é a luz do mundo, em que se a gente está cansado e sobrecarregado, como estava lá Ruth e como nós estamos em vários momentos das nossas vidas, buscar Jesus. E claro, gente, sempre acreditando, né? Porque se a gente simplesmente orar por orar, seria um pouquinho em vão. E aí ele continua aqui de que o Charles estava dizendo em uma dança, ele coloca assim, fitando sempre dança vivaz das chamas no braseiro. Ou seja, ela sempre estava assim, não ligada ao que o esposo estava tentando colocar para ela, mas ela estava assim sempre, vamos dizer assim, em chamas por dentro. Foi assim dessa forma que eu entendi quando o Charles colocou isso, que ela estava fixamente olhando para aquelas chamas da brasa que estavam ali. Então ela ficando assim sempre angustiada, sempre com um sentimento muito, E não diga, prestando Jade. atenção, né? E não prestando atenção Isso. no que ele falava de verdade. Teve até um NEP que tinha, que era assim, que eu até fiz uma reflexão que é, quantos de nós não estamos, nós estamos escutando, mas não estamos ouvindo? Porque a gente está ali. Mas o que, que a gente está realmente pegando, aprendendo? Que ela estava lá, ela estava escutando, mas ela não estava realmente ouvindo com a alma dela. Ela estava prestando atenção numa outra coisa. Ela decidiu, então, meio que bloquear aqui. E não, o que ele tá falando, ele tá tentando insistir na questão do perdão, mas ela tá ali, ó, a alma dela tá bloqueada para aquilo dali, para receber aquilo dali. Então a gente tem que estar meio que predisposto a escutar. Vai da gente também. Na live anterior do Fonte Viva eu tava falando que não adianta muito, tipo, eu pegar. Eu não vou fazer pelo outro. O Frederico tava fazendo ali, ele tava fazendo, na verdade, tipo, ele tava fazendo muito bem, assim, porque ele tava trazendo reflexões. Ele tava ali, ó, tá aqui as palavras, ele tava trazendo palavras confortadoras, consoladoras, tentando trazer ela para um caminho que ela refletisse que há uma outra vida. E ele fala, tipo, esquece isso daí, se perdoa e vamos continuar para pregar o bem. Só que ela não queria escutar. E aí o que ele ia fazer? Ele ia continuar falando. Até que em algum momento a gente espera que ela escute, entendeu? Mas eu acho que é muito da gente também. Da gente estar meio que mais predisposto a escutar o que o outro está dizendo. Isso daí, perfeito, Jade. Perfeitas colocações. E, gente, aí continuando as falas, né, trazidas no livro, tem, assim, e ela continua com este pensamento, ela continua não ouvindo, ela está escutando, mas não estava ouvindo, como colocou a Jade, e ela diz assim o seguinte: trair ao próprio ser todo-poderoso, meu Fred, a honra dos meus antepassados, acumulando ignomínia, o respeitável nome da minha raça, trair meu próprio coração e a minha honra pessoal no dia em que, nos braços de Luiz Naborn, o fiz acreditar que era sua legítima esposa para melhor aviltá-lo e destruí-lo. E aí, de novo, ela estava colocando que ela simplesmente esqueceu, traiu tudo ou toda aquela crença em que a família inteira dela pregava e acreditava. Então, assim, ela se sentia muito culpada, não só por destruir, vamos colocar entre aspas, Luiz de Narbonne, mas também por, vamos dizer assim, acabar com toda a reputação, vamos dizer dessa forma, né? A reputação da família dela, dos Bittencourt de La Chapelle. E aí, claro, de forma sempre muito tranquila, muito brando,
Querido Frederico, ele coloca assim: ainda é tempo de perdoar e de amar para apaziguar a consciência, minha Ruth. É sempre tempo de recordar aquela inefável passagem do Sermão da Montanha. Amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem às vos que têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, gente, mais uma vez trazendo passagens bíblicas, trazendo o Sermão do Monte ali, Sermão da Montanha, falando que para que a Ruth ela ficasse um pouquinho menos assim exaltada como ela estava, mas ele não conseguiu muito assim. E ela continua: eu afrontei a casa de Deus quando jurando ter renegado a reforma e me curvei a adorar altares idólatras que insultavam a fé, massacrando aqueles que defendiam a moral do cristianismo, dos abusos e as paixões que sobre ela pesavam. E aí coloca Frederico de novo, Charles, falando assim, recordando a sublime expressão do princípio dos céus. Essa sublime expressão é: e então Jesus respondeu à adúltera, vai e não peques mais. Isso foi dos que eu destaquei também, de que, como eu já estava colocando, ela sempre se culpando, ela sempre, assim, abraçando aquela aflição toda em que ela não conseguia se perdoar pelo erro ali cometido por ela, que aí trouxe, assim, de uma forma tão linda, Frederico, usando a passagem da mulher adúltera, em que Jesus, com toda a sua sabedoria, fala: vai, não peques mais, já que ele conseguiu com que as pessoas ali ao seu redor não a julgassem pelo que ela fazia ou pelo que ela fez. E aí continua, vamos continuando aqui, né? O Frederico, ele coloca assim para ela, continua essa conversa, ele tenho suplicado tanto, minha querida, que procure esquecer esse nome e esse passado, a fim de empreendermos vida nova, em tentativas juntas para aproximarmos de Deus. E aí, com que ele sempre tentando ajudar, com que ela deixasse um pouquinho de lado o seu passado, para que ela tivesse um pouquinho dessa vida nova. Acho que foi por isso que eles, acho não, foi por isso que ele levou ela até a Alemanha, casou-se com ela, enfim, deu todo o apoio que ela precisava. E seguindo adiante, deixa eu ver algumas coisas que eu marquei. O Charles coloca nesse capítulo em que o infeliz esposo, apavorado ante as decepcionantes realidades contempladas no íntimo daquela a quem conhecera feliz e angelical, foi o que eu falei para vocês, que já tinha conhecido ela desde a juventude, mas que agora deixava extravasar as mais deprimentes impressões. Assistia às cenas patéticas durante as quais sua mulher suplicava perdão a Luiz de Naborne sob desorientados paradoxos, confessando tremente suas ânsias de saudade por aquele a quem afirmava odiar. E aí, e ela, com essa fixação na cabeça ainda, de pedir perdão para Luiz de Naborne, de estar se culpando, e, e ela, assim, ela entrava naquela questão do sono, ela ficava horas e dias dormindo, em estado até de letargia, como coloca também Charles, e que todos ficavam preocupados. E aí nesse livro também vale destacar que não só a Ruth, ela, entre aspas, se culpava, mas também Gregório, Blandina, que foram pessoas em que acompanharam ela durante essa trajetória lá em Paris. E que, vamos dizer assim, e que foram, entre aspas, também cúmplices dessa sua vingança. Apesar de eles sempre falarem, não faz isso, tentando sempre alertar a Ruth, mas eles, de uma forma ou de outra, foram cúmplices disso. E eles mostram aqui, eles relatam essa dor também, em que é deles, vendo a Ruth naquele estado tão deplorável.
E coloca também Charles que o Frederico sofria desolado, sem abandonar a cabeceira da esposa. Que homem, né, Jade? Sem abandonar a cabeceira da esposa, estando junto ali dela, para que ela pudesse ficar bem, que ela possa ficar bem. E aí, gente, separando esse capítulo 5 em dois casos, vamos dizer assim. Esse é o primeiro caso, que é o Frederico, juntamente com a Ruth. E o segundo já desencarnado Luiz de Lamborne, quando ele encontra Otília de Lavigny, em que Charles também coloca assim, entremente, perseguido pelo fantasma obsessor de Otília de Lavigny, o espírito já desencarnado do antigo capitão da fé, que é Luiz de Narbonne, abandonara o palácio Raymond, tentando furtar-se às suas inquietantes insídias. E aí ele vai relatando aqui em que Luiz de Narbonne ele se encontrava assim perdido. Vou resumir aqui para vocês. Se encontrava perdido, em que ele caminhava buscando. Quando a gente leu lá no capítulo 3, em que ele foi até o palácio em que era a sua casa, ele já não encontrava mais os seus servos, o Rupert, que era o seu braço direito, já estava tudo mudado. Então ele assim, ele estava ainda com aquela situação de o que está acontecendo? Por onde que eu estou? E então e como também colocou a Jade lá no capítulo 4 e recordando no capítulo 3, em que ele se encontra com o Tia de Lavigny. E ela, assim, comenta ou fala com ele, aquela forma tão odiosa, né, como ela estava, como ela tinha desencarnado, e ela fala o seguinte: forte tu a nossa desgraça. Catarina esquecera os de La Chapelle. Arthur intercedeu por eles a meu pedido. O decreto abrangia a coletividade, mas tu fostes descobrir o infeliz de La Chapelle no seu retiro pacífico. E ela falando que ela conseguiu, a Otília, ela conseguiu negociar, né, com a Catarina, com seu irmão, para que deixassem os de La Chapelle, os Bretecourt de La Chapelle, de fora dessa perseguição religiosa, mas só que aí por uma escolha assim particular do Luiz de Narbonne é que ela vem aqui jogando assim na cara dele o que ele tinha feito. Bom, deixa eu ver aqui mais alguns. Já disse, tu achou algo bem importante assim que queria comentar, fica à vontade, tá? Não que você não esteja. Mas aí eu tô buscando aqui as que eu marquei, né? Que era para trazer e fazer essas reflexões. Assim, já diga lá. Não, eu acho que é bem interessante, assim, dela falando que, por exemplo, que ela fala que ela não acreditava mais, né, em Deus, e eu achei bem interessante quando ela fala, porque você e o teu Deus destruíram tudo que era querido, que era amado, que era feliz, eu era feliz, era um local muito harmônico, sabe? E aí ela falava que reinava a benevolência, a felicidade. E tu com teu Deus destruíram. E eu com meu Deus, que eu rezava tanto para proteger Carlos Felipe, para proteger esse lugar, ele deixou que tu vencesse. Então por isso eu não acredito mais em nada, e não sei o que. Então a gente percebe assim, quão rancorosa ela ainda é. Que mesmo ela presa esse outro lugar, ela ainda tem esse rancor. E assim, a Ruth, ela vai contando, né, as visões que ela tem do mundo invisível, assim. Que a Otília fica ainda perturbando ela, fala que ela é culpada de tudo e não sei o quê, e que leva ela pra ver, e ela diz assim, o Luiz ainda tá vivo, ele ainda tá vivo, tá preso numa masmorra secreta, tipo, ela conta tudo aquilo que a gente viu no terceiro capítulo, né? E que ele ainda tá vivo, tá sofrendo e não sei o quê, e a Otília me leva pra caçoar dele e não sei o quê.
Então, e o Frederico fica muito perturbado, assim. Então, são coisas assim que a gente fica assim. Como a Otília também ela tá, né? Ela tá bem. A gente, por ela ter, eu acho que desencarnado muito cedo, a gente esquece de humanizar ela. E de perceber, assim, que. De tentar entender também da visão dela. Lógico, a visão dela é muito deturpada, assim, das coisas. Tipo, ela vê as coisas como diversos deuses, assim, o teu Deus e não o meu Deus, sendo que, assim, gente, só por ser cristão, o Deus é o mesmo, só a visão que é diferente. Só que há meio que uma batalha, como se fosse por deuses, sabe? E, assim, a gente vai vendo que ela chegou a ser feliz em alguma época, mas por conta desse conflito religioso, tiraram muito dela também. Tiraram dela desde antes mesmo dos Bittencourt de la Chapelle terem desencarnado, porque ela tinha ficado presa por anos num convento. Então, cada vez. E ela foi adoecendo, foi ficando triste. Então, cada vez mais a gente vai vendo também quão adoecida ela é, que ela meio que procura, então, sanar todo essa coisa que falta nela, que ela tá adoecida, que ela procura meio que sentir menos dor, provocando dor nos outros. Ela meio que ficou viciada nisso, eu acho. Assim, nessa coisa de provocar a dor nos outros para sentir menos dor, mas ela continua sentindo muito. Muito, muito, tipo, meio que não, ela não consegue enxergar as coisas, os outros. Ela meio que fala do Carlos Felipe, porque assassinou meu Carlos Felipe. Sendo que o Carlos está por perto, sabe? Mas ela não consegue nem enxergar ele. De tão, de tão fechada que ela tá pra tudo. Exatamente, Jade. Eu até peguei aqui essa fala em teste dela, em que, gente, quando eu li, não sei a Jade, mas quando eu li, eu fiquei assim, meu Deus, realmente é tomada pela essa questão do ódio mesmo, em que a gente fica até assim um pouco mexido com essa fala. Ela diz o seguinte: era tudo como um paraíso. Isso antes da chegada de Luís de Narbonne, lá na vila dos Bittencourt de La Chapelle. A alegria, a paz, o trabalho abençoado, a vida e a prosperidade para a felicidade de todos. A beneficência espraiando-se em proteção aos fracos. O encantamento e o amor para o meu coração. Mas um dia tu e o teu Deus, ignóbeis e traiçoeiros, aqui chegastes, empunhando lanças, machadas e archotes, ao lado de estandartes de fé. Matastes homens, mulheres, crianças, e devastastes searas e jardins. E o meu Deus, aquele em quem eu cria, a quem eu diariamente suplicava proteção e bênçãos para o meu Carlos, deixou que tu vencestes, e meu amado sucumbisse, tripudiando tu sobre nossa desgraça. Eis aí o que resta da minha esperança, da alegria que acalentava o meu coração, do amor que alimentava a minha fé. Ruínas, desolação, túmulos fechados e impenetráveis, lágrimas eternas, meu coração crucificado para sempre. E ela sempre usando essas expressões de para sempre, de eternas, aquilo que não acaba, em que nunca vai ter um fim, em que são as suas lágrimas, as suas lamentações. Então, gente, percebendo que não era só o ódio que imperava demais na Otília. E como colocou a Jade também, quando eu, quando eu li esse capítulo, eu tentei olhar de uma forma assim mais humana, né? Sempre para a Otília, de que o quanto ela estava assim submersa a esses sentimentos, em que ela realmente precisava de uma ajuda externa, em que não tinha como estava encarnada a Ruth, e tinha uma ajuda do seu Frederico, o Luiz de Narbonne tinha a ajuda, de uma forma ou de outra, do Monsenhor de B e a Otília. De quem que ela tinha essa ajuda?
de quem que ela poderia contar. Claro que ela poderia contar com Carlos Felipe, mas ela assim estava tão ligada a esses sentimentos que ela em nenhum momento assim deixava deixava alguma brechinha para que pessoas pudessem ajudar, ou que ela pensasse diferente todo aquele ódio que ela vinha sentindo. E aí, no final desse capítulo, que eu achei interessante também, em que ela tem essa visão, e o Luiz de Narbonne, ele vai, por isso que ela começou a falar isso, né? Que tudo era paz, tudo era tranquilidade, que depois em que tudo foi se acabando, foi porque o Luiz de Narbonne, ele foi até lá, o lugar ali, o espaço, o vilarejo, em que os Bittencourt de La Chapelle, onde aconteceu o massacre. E aí ele fala assim, Charles, ele fala que foi meio que chamado, foi convocado por um imã, ir até o local e dando de cara com a Otília. E no final do livro, o, o Luiz de Naborn, ele vê com uma outra visão aquele vilarejo. Ele vê que aquele vilarejo já estava reconstruído, em que tudo aquilo com que ele próprio tinha acabado já tinha se reconstruído. Então, aquilo que ele tinha assim acabado com tudo já estava começando a voltar a ter continuidade, com tudo aquilo. Mas só que ela sempre via de forma diferente, a Otília. Deve ser porque ela sempre estava com esses sentimentos tão menores, em que ela não conseguia ver aquela esperança, aquele futuro para aquele vilarejo ali, para os huguenotes. Ela sempre via o pior. E aí ele diz o seguinte para ela, acabando com esse nosso capítulo, Jade. Por quem sois, senhora? Detende-vos nas acusações que fazeis. Não já não, não já não há ruínas? Fixai a atenção por entre a neblina que rocia o ar azulado desta região, e contemplai o castelo. Creio que o desespero conturba a vossa razão, impedindo-vos distinguir a realidade que distingue neste momento. Vede, o solar de La Chapelle foi cuidadosamente reconstruído. Vede que reergueram mais belo e mais nobre do que foi outrora. Ó, que suave reconforto para mim. Isso são palavras de Luís. Ó grande, o misericordioso Deus, reconhecer que as ruínas foram corrigidas, que a lavoura replantada promete colheitas felizes. Ouve, Senhora, os pastores cantam as doces melodias dos reinos. Então ele já via ali aquela esperança, ele já conseguia sentir algo em que estava se refazendo ali no reino. Então, e e ele, mesmo com toda aquela culpa, com todo aquele sentimento em que ele vinha nos capítulos anteriores, sentido por Ruth, e mesmo amando muito ela, percebia de tudo o que vinha a ocorrer com ele já conseguia, Jade, perceber essas coisas boas. Então, isso é um ponto muito interessante que eu vi nessa última parte. Ele conseguia já sentir essas coisas boas. E aí, só para finalizar, Jade, antes do teu comentário, ela coloca assim, coloca para o Luiz, enlouqueceste, porventura, desgraçado. Não vês que os de La Chapelle morreram todos e que tu mesmo trucidastes, como prendestes, como pretendes implorar pelo perdão, onde vês tu o celular reconstruído? Não vês que chacais tripudiam onde outrora existiam galináceos e que uses e que alastram onde recendia as roseiras, ou seja, ela não vê nada de que estava mudado ali, ela simplesmente
só vê as coisas em que já aconteceram e, e não reconstruíram nada. Eu não sei se o Charles, e Jade, aí tu me fala a tua visão, eu não sei se o Charles quis colocar essas duas, essas duas visões em que, de uma forma espiritual ou de uma forma física mesmo. Eu não consegui entender assim, em que se o Charles. Essa que é a questão da Camila também. Tipo, que É o ela que tá falando aqui. Eu eu fiquei já em subiu dúvida aqui os se foi comentários. uma visão espiritual ou se era do lado a casa do lado material mesmo. Eu, sinceramente, não sei. Eu também fiquei em dúvida. Eu acho que é uma coisa mais espiritual, porque foi muito recente, né? Não, pera, ele morreu 2 anos depois da prisão dele. Eu não sei. E eles já ficaram Eu não tenho ideia. casados. E não tem fim. Mas fica essa reflexão, né, Jade? Tem uns 3, Acreditamos, 4 né? anos depois do que aconteceu. Não tenho ideia. Realmente, é a dúvida. Digam aí o que vocês acham, porque a gente até agora não sabe não. Eu voto Porque por um lado espiritual, assim. De a que gente, a gente tá lendo junto com vocês, gente. Então é aquela coisa assim, vão perguntar pra gente, mas a gente tá aqui com vocês, sabe? Eu acho que também é mais pro espiritual, assim. Talvez ele esteja vendo, inclusive, sei lá, talvez a família, os próprios Bittencourt, né? Meio que já suave, de boa, mundo espiritual, olha que legal e tal. Vamos emanar energia e luz para essas galeras. Talvez sejam eles que ele esteja dando assim, só que ela não consegue enxergar por conta, né, que ela ainda não tá aberta para isso. Eu acho que ele quer muito, ele quer ter essa esperança, sabe, de que tenha acontecido alguma coisa lá, alguma felicidade. Não sei. e assim acaba o nosso capítulo 4, nosso capítulo 5 é com essa reflexão, com essa dúvida em que qual visão realmente assim quis nos trazer Charles, né? Para que a gente possa entender, assim, minha opinião é que seja do lado espiritual, em que já que o Luiz estava esperançoso e a Otília ela ainda continuava naquela vibração bem menor, eu acredito que seja mais como se fosse uma reflexão mesmo que Charles quis trazer para a gente, em que se a gente não se permitir, né, vamos continuar não enxergando a esperança, fé no porvir, vamos dizer dessa forma. Mas, gente, Jade, é isso. Na Olha, pra próxima, Camila aqui, ó. Pra mim, ele tinha visto a casa do lado espiritual, que não tinha sido destruída na espiritualidade. E como a Tilly ainda tá em uma vibração baixa, ela só vê as ruínas materiais. Eu entendi assim. meu Deus, eu não estou nem enxergando o que a Camila está falando, mas a gente está falando a mesma coisa. Todo mundo sintonizado. Então é isso, gente. Já que a gente falou que é sintonizado aqui, vai ser o seu lado espiritual. A gente decidiu aqui, a gente declarou que seria, então. Por ordem de Camila, se não for, Camila, foi tu que mandou. Responsabilidade da Camila. E aí, né, Jade, a gente vai Exatamente. começar o último, nosso último, A nossa última quarta parte, parte. quarta parte. Estamos acabando, só tem um pouquinho. Uhum. A gente só tem mais 3 encontros. 3 encontros só. 1 mês e meio. Daqui a 1 mês e meio acaba, gente. Já tô sentindo a lágrima escorrendo. A gente passou, tá desde junho conversando. A gente tá desde de junho ou de julho? Quanto é que foi aqui? Acho que foi julho. Foi julho, foi julho. A gente tá desde julho conversando sobre esse livro. Mas tá sendo muito bom conversar, pensar, saber assim, não quero fazer isso aqui não.
Tomar como Não quero exemplo, fazer. poderia. Procurar assim, agora a meta é. Vini caiu, gente. O Vini caiu. Mas continuar aqui. Cadê o Vini? Enquanto isso, deixa eu fazer os proclames, mas vou fazer o comentário ainda daqui, só esperando o Vini. Você que está aí, ai, já tá no final do clube, tô chegando agora. Gente, a gente já tá no segundo livro do Clube do Livro. A primeira foi Renúncia, todas as lives ficam gravadas. E o segundo foi Nas Voragens do Pecado. A gente vai ver esse projetinho aí, como é que vai ser, os próximos. Então, pode vir, compra o seu livrinho, vem com a gente. Gente, eu aceitei o Vini. Cadê o Vini? Tá aqui o Vini. Voltou o Vini. Me deixaste falando sozinho, menino. Ele tá carregando. Enfim. Vem com a gente tá aqui de 15 em 15 dias conversando e é muito bom, muito gostoso, assim, de se falar sobre esse livro. Assim, sobre a literatura, eu acho que é um incentivo muito grande, sabe? Que faz, assim, impulsiona e é muito enriquecedor. Eu acho que a gente lê, por exemplo, os romances espíritas, a gente toma vários exemplos e a gente faz a decisão. O que seguir, o que não seguir, como fazer. E, sabe, eu acho que a gente começa a pegar os exemplos, eu não sei se tu, Vini, mas a gente começa a entender de um lado tão humano que a gente começa a deixar realmente a questão do julgamento, né? Tu, não sei se tu percebeu, assim, que a gente vai olhando e, ai, a Otília, todo mundo, meu Deus, a Otília, 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 que medo da Otília. E quando vai agora, não, pera, olha aqui o sofrimento que ela tá sentindo. Então, mesmo ela causando tantos incômodos, muitas coisas, muitas dores, a gente percebe que ela também é um espírito sofredor, sabe? Então, eu acho que eu convido aqui vocês para o nosso clube. A gente já tá no finalzinho, mas vem aqui com a gente, aproveita com a gente nas lives e tal, se enturma. E aí depois aí vai assistindo com calma. O resto tá tudo bonitinho, tanto no YouTube quanto aqui no IGTV. A gente tem o nosso Fonte Viva, que é segunda-feira. Era para ser às 19 horas, mas a gente foi hoje às 18. Que a gente faz leitura, reflexão, também foi muito bom hoje. Quarta-feira tem um Minutos com Joana de Ângeles, que a gente lê o Vida Feliz, faz uma reflexão. Quinta-feira tem o estudo do Livro dos Espíritos, é um estudo fechado, que aí você vai lá no nosso link para ter o acesso no grupo do Telegram, que aí tem lá o link do Meet, material, tudo bonitinho para vocês. E que aí vocês têm uma maior integração. E lógico, né? Sábado de 15 15 dias, o próximo encontro a gente vai tentar fazer no sábado de novo. Prometo para vocês. Tem nosso Clube do Livro, Nas Varagens do Pecado. O próximo é no dia 9/10. Nosso próximo encontro. Que vão ser os capítulos 1 e 2 da quarta parte, que é a família espiritual. Então já deem uma lida, vocês têm esse tempinho aí para lerem esses 2 capítulos que a gente vai conversar, vai estar aqui, sempre planejando. E já fiquem aí também, já se programando. Eu vou dizer logo, assim, que provavelmente depois do dia 6, né, que é a última live, provavelmente só no ano que vem que a gente vai ter o Clube do Livro, mas já se programem aí, que eu quero mais gente, eu quero que vocês espalhem o Clube do Livro, porque eu quero que todo mundo fique que nem eu, assim, que nem o Vini, que tá com aquela coisa de livro espírita, eu preciso ler, eu preciso saber dessa história e tal, tal, tal. E aí, Vini, como tu tem se sentido nesse clube? E o que tu esperas, então, dessa parte final do livro? O desfecho final, né? A gente espera que, assim, como eu já vinha falando, o Luiz ele já consegue perceber aquela luzinha no fim do túnel. E a Ruth, ela tem ali do seu lado seu fiel escudeiro, esposo, né? Frederico, em quem, pelo que a gente percebe, não vai abandonar ela a qualquer modo. Então, e também a Otília, que se encontra muito mais nessas.
profunda, né? Sentimentos menores. E eu espero um desfecho sempre lógico, né? Muito bom para os nossos personagens, tanto para Ruth quanto para. Tu espera isso desse livro? Olha, assim, a gente espera, né? Como, igual nos filmes de príncipe, de princesa, sempre um final feliz. Assim eu espero, né? Do E jeito que tá indo as coisas, eu tô assim. a gente fica meio receoso, né? Ainda tem a Catarina de Médici, assim, que a gente fica, meu Deus, o que será dessa moça? Mas, enfim, a gente sempre espera um final de que, pelo menos ali eu percebo, né, Luiz, que tá se transformando aos pouquinhos. E tá aceitando a sua culpa e tá tentando se transformar. Então, espero que dê tudo bem com os nossos personagens, Jade. Se assim Charles quiser, claro, nesse livro. E, gente, eu queria agradecer pelo espaço, né? Cantinho Espírita, Jade, pelo convite. Estamos aqui desde junho, se eu não me engano, era final de junho, Jade. Início de julho, estávamos juntos já. E até hoje, estamos em outubro, ainda estamos comentando sobre o livro aqui juntamente com vocês. A nossa, a nossa fiel escudeira também, né? Camila sempre está com a gente. Não poder deixar de agradecer. Não sei se tu vê, Jade, subindo um monte de coraçãozinho aqui do lado. Assim, gente curtindo. Eu sempre vejo aqui a minha companheira. Então, também agradecer ela que sempre me apoia e a gente está aqui junto. Então, muito feliz, É, gente. Muito feliz é o por teu tudo. Frederico. A Clarice é teu Frederico. Justamente. Não que Ó. eu seja uma Ruth, gente, mas só que ela é meu Frederico. Mas brincadeiras à parte, muito obrigado a todo mundo que nos acompanha. Continue nos acompanhando. Temos mais apenas três encontros. Desde já saudade, né, já de todo mundo. Mas vamos continuar. Continuamos nossas leituras da nossa literatura espírita. E assim, gente, em novembro, né? Vai terminar o Clube do Livro, mas vai começar vai ter um projeto especial em novembro, que é pra gente fazer, a gente vai fazer várias lives e pra gente arrecadar fundos pra cesta básica. O Vini tá nessa, tem a Sabrina, tem o Nelson, que não aparece tanto, mas ele também é administrador daqui. E tem a Aninha. Aí a gente vai arrecadar para famílias carentes, tanto aqui do Amapá quanto de Marabá, no Pará. E aí, então, se vocês quiserem ajudar, colaborar, todas as lives que a gente está fazendo agora, nesse semestre, gente, aqui, ó, tem um negócio de selo. Se vocês quiserem comprar esses selos, todo o dinheiro que a gente vai arrecadar, a gente vai converter, então, para as compras das cestas que vão acontecer no final do ano para o Natal, para essas famílias carentes. Se vocês também quiserem, tem o link da Amazon, que está na nossa descrição, tá lá, link da Amazon, tá tudo bonitinho lá. E aí, se você quiser comprar qualquer coisa, eu vou comprar o Nas Voragens, eu vou comprar um outro livro aí espírita, sei lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí você vai lá e compra. Mas se você também não quiser comprar nada espírita, gente, sei lá, eu vou comprar. Eu sempre gosto de falar da ração de gato, não sei porquê. Mas vou comprar ração de gato. Você compra também ração de gato no nosso link, não importa, a gente não vai julgar. Mas é porque assim não vai custar nada para vocês, se vocês quando vocês comprarem na Amazon, se vocês quiserem, né? Comprar lá não vai custar nada a mais para vocês lá. E a gente vai ganhar uma comissão que a gente também vai usar para converter tudo para essa compra de cestas básicas. Então, se vocês quiserem contribuir e tudo mais com as famílias, com essas famílias que estão necessitando muito, a gente vai fazer todo um projeto, a gente está com todo esse projeto e que em novembro a gente vai fazer de forma mais assídua, então vocês já vão contribuindo. Tem aqui, ó, o selo que você pode comprar e tem o link da Amazon. A gente sempre já deixa super gratidão, mas fiquem aí, coloquem na memória de vocês, vou comprar alguma coisa, compra no link da Amazon. Vou comprar alguma coisa, compra no link da Amazon. Tá ali, tô assistindo o vídeo do Cantinho Espírita Live. Compre os selinhos, porque vocês podem estar ajudando pessoas daqui do estado do Amapá e do Pará.
É isso, gente. Então, muito obrigada. Até a próxima. Até, Vini. Tchau. Até o dia 9/10, que a gente vai fazer no sábado.